Bom, como a gente já sabe, comentamos aqui quase que diariamente, a polarização política está em cartaz no país, né? Vários e vários fatos surgem diariamente. Bom, A gente tá vivendo uma paz. Ela deu as caras, Fefito, olha aqui no sábado, no show do humorista Gustavo Mendes, que ficou aquele cara que ficou famoso pelas imitações da ex-presidente Dilma Rousseff. O que aconteceu exatamente, Paulinha? Tá, vamos lá no passo a passo. Então, na sexta, teve esse show apresentado na cidade de Teófilo Otoni e o humorista Gustavo Mendes, que interpreta a presidente Dilma Rousseff na TV e também no canal dele do YouTube, foi interrompido por parte da plateia. E aí eu quero que vocês assistam o vídeo para tentar entender o contexto. Tem vários fragmentos ali do show, alguns que trazem mais as provocações e piadas usando ali o Jair Bolsonaro e outros que focam mais nessa parte onde o público começou a se rebelar. Eu foquei nessa parte porque nas outras também... Você sabe como é esse humor de stand-up. A gente tem aí um monte de palavrão, um monte de palavra que acho que não seria legal da gente ouvir. Vamos focar nesse momento em que o público começa a reagir ao que o Gustavo faz. E a União Europeia, todos os outros países estão errados. Passando a fazer. Com certeza, eu não estou entendendo o que ele falou comigo. Mas aí, eu estava dizendo o seguinte. Não, você pode ir embora. Vai fazer show na França? Aí o comediante começa a convidar as pessoas que estão se manifestando a saírem do teatro. Eu estou respondendo uma crítica, não fala todo mundo junto, não. Eu não tenho problema nenhum em expor opinião política quando expõe opinião política contra mim. Entendeu? Só que eu estou diante da... Arnaldo, ó, levanta até o meiozinho ali, pode levantar vocês aí, eu devolvo o dinheiro de vocês, quero vocês fora. Tchau. E aí ele pede para essas pessoas se retirarem, diz que vai reembolsar os ingressos e tal. Depois o comediante foi ali tanto ao Stories do Instagram, mas também ao YouTube, falar o que é que ele achou disso que aconteceu. Então vamos conferir uma edição do que ele publicou no YouTube agora. Eu sou Gustavo Mendes e é bem possível que você já tenha sabido o que aconteceu durante o meu show em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Parte da plateia, insatisfeita com as piadas que eu fiz sobre o presidente Bolsonaro, se sentiu no direito de dizer o que eu posso ou não posso falar nos meus shows. E deixa eu te contar uma coisa, isso nunca, amiguinhos, isso nunca vai acontecer, porque o nome disso é censura. E eu não vou aceitar essa tentativa de intimidação, principalmente vindo de pessoas que se articularam para isso, para tentar me intimidar e censurar. O problema daquelas pessoas não eram as piadas políticas, não. Porque eu sou Gustavo Mendes. A minha trajetória, a minha carreira sempre foi de assumir posições com força e transparência, mesmo sabendo que isso incomodava muita gente. Você pode me acusar de tudo, menos de incoerência. E o humor é sempre oposição. Esse é o papel do artista, e principalmente do comediante, incomodar os poderosos. Onde é que estavam essas pessoas quando eu debochava da Dilma? Quando eu debochava do Temer? Eu amo o meu público, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro. Mas não posso e não vou me calar diante do que está acontecendo hoje no Brasil. Ed, depois ele deu outras entrevistas e tal, inclusive para o jornal O Dia, e ele até ressaltou essa história de caracterizar esse grupo. Quem seriam essas pessoas, né? Ele disse assim, não eram eleitores do Bolsonaro, era um grupo fascista que por coincidência votou no Bolsonaro. O que eu fiz foi exigir que eles se retirassem, que eu devolveria o dinheiro deles. Então, tá aí, não sei o que vocês acham, vários comediantes já se manifestaram na internet, inclusive o Danilo Gentili, que a gente já, enfim, falou bastante sobre essa questão de censura do humor em relação ao Danilo, e o que ele fez foi retweetar a Cris Paiva, que já veio aqui ao Morning Show, escrevendo perfeito, e a Cris disse o seguinte, acho que sempre achei, humorista tem direito de zoar o que quiser, acho que sempre achei, assiste quem quer, acho que sempre achei, se você não gosta, não consuma, se tem público é porque tem quem goste, acho que sempre achei, quem parece que mudou de opinião, agora foi ele, e aí ela faz referência ao próprio Gustavo Mendes, que aparentemente, na visão dela e talvez também do Gentili, que concordou aí, agisse de alguma outra forma, não
não apoiasse essa liberdade de expressão tão veementemente na sua carreira. Não sei, isso é o que eles dão a entender. Eles também levantaram a questão do Léo Lins, que parece que está sendo censurado. O que diz o Danilo aí, é que o Léo Lins está sendo censurado por poder estatal em todo local que vai e a mídia não dá o mesmo destaque. Por quê? Então, querendo dizer que só porque é um episódio em que é crítica ao Bolsonaro, a imprensa resolveu falar sobre isso, que no caso do Léo Lins, que seria alguma outra questão, ninguém tá comentando. Tá aí, agora eu quero saber o que é que vocês acham sobre isso, queridos. Quero ouvir Só também. pra complementar o que o Gustavo falou no vídeo, em entrevista, se eu não me engano, no blog do Léo Dias, o Gustavo disse também que teve o carro cercado por algumas dessas pessoas quando estava indo embora da peça. Portanto, ainda teve um risco à integridade física dele. Sinceramente, se o que mudou foi o Gustavo, que bom que ele mudou para ver o descalabro que tá acontecendo nesse país. Tipo, mudar de opinião nunca vai ser um problema. A gente tá no mundo é para melhorar, para repensar as coisas. A gente também tá no mundo em que, de fato, tá tão polarizado que as pessoas de ambos os lados se agridem. Mas a gente não pode esquecer que desde o ano passado, as agressões de grupos mais ligados a votantes do presidente têm sido meio constantes. Por exemplo, a Carol Heller, que é uma ativista lésbica pró-Bolsonaro, já foi atingida numa manifestação por esquerdistas. Mas o Moa, que é lá da Bahia, capoeirista, foi morto por falar mal do Bolsonaro. A gente tem, por exemplo, também uma manifestação aqui em São Paulo com a foto de uma mulher levando um mata-leão por criticar o Bolsonaro. A gente teve jornalistas agredidos por bolsonaristas no centro de Curitiba. A gente teve o Marcelo Madureira expulso de uma manifestação que ele apoiava por ter feito uma crítica. Coisa que quem acredita em liberdade de expressão acha que tem que estar garantida. A gente teve, por exemplo, um aluno da UFPR agredido com garrafada na cabeça. A gente teve uma estudante bolsonarista agredindo uma árbitra em um campus universitário no Piauí. A gente teve na própria UFPR faixas arrancadas por bolsonaristas durante um outro protesto de esquerda. Então, assim, a gente tem de morte a discussões, toda uma sorte de agressão ou agressividade com pessoas que discordam das outras. E isso não acontece só com a direita, não. Com a direita produzindo. A esquerda também faz isso. Talvez não com tanta constância quanto a gente tem visto, mas também faz. O que me chama mais atenção é que as pessoas se deem o trabalho de ir ao espetáculo de alguém que sabe que vai ser crítico com algo para xingar. Portanto, nesse caso, acho que estava muito bem organizado um protesto dentro de um palco, que é basicamente um ambiente sagrado para um artista, para tentar constrangê-lo. Eu, sinceramente, acho que as pessoas precisam respeitar quem pensa diferente nesse país e quem é artista nesse país. Porque enquanto tem gente que está pouco se lixando pro bem-estar dos outros, ainda tem gente que pelo menos leva algum tipo de alegria e crítica. E no show do Gustavo Mendes e achar que ele não vai fazer nenhuma piada com o Bolsonaro, é a mesma coisa que você ir no show do Gentili e achar que ele não vai fazer nenhuma piada com o PT. Porque quando você vai no show de alguém, você minimamente sabe qual que é o trabalho do cara. O cara imita Dilma Rousseff. E eu conheci o trabalho do Gustavo Mendes há muitos anos atrás, quando ele imitava a Dilma fazendo o deboche da própria Dilma Rousseff. Fazendo essa caricatura aí, mostrando ali as incoerências do discurso da Dilma, que sempre foi um negócio muito engraçado, que ele sempre fez muito bem. Com a mudança de cenário, com o Bolsonaro... Era a Dilma do chefe, né? Não era a Dilma do chefe que ele fazia? Não lembro agora. Não, a Dilma do chefe é o Carioca. É o Carioca. Então, assim, agora, sobre a mudança aí, talvez, de posicionamento dele com relação ao que um humorista pode falar ou não, eu vou na linha do Rafinha Bastos, que escreveu no Twitter dele o seguinte: comediante de verdade luta pela liberdade do colega de fazer o seu trabalho, mesmo que algum dia ele tenha se equivocado no que disse. Todos nós falamos M o tempo todo. Agora não é hora de apontar as incongruências do colega, é hora de lutar pela liberdade dele. Tá certo. O ponto que o Fefito trouxe, eu acho que é a questão mais importante, é se esse foi um ataque coordenado ou não. Isso muda radicalmente o cenário, né? E ao que parece, foi uma coisa coordenada, né? Aqui é mais uma daquelas discussões muito interessantes sobre os limites, né, da liberdade de expressão. Então, assim, vaiar um artista é legítimo, é democrático, isso falando no sentido jurídico do termo, né? Eu achei
achei muito pertinente uma colocação aí do Gustavo Mendes, quando ele, de certa forma, ele parafraseou aquela máxima latina, né, que é ridendo castiga timores, né, rindo que você castiga, que você corrige os costumes, né. Então, eu lembro até quando veio o ministro da Educação aqui no Morning Show, ele disse uma coisa que me marcou bastante, ele falou, o humor é a arma do pequeno contra o grande. Eu achei muito pertinente essa colocação. E por que eu disse que a forma como se deu, se foi coordenado ou não, muda um pouco o cenário? Porque aqui existe até uma questão do ponto de vista vamos dizer assim, contratual, que é a seguinte, vamos pensar no princípio da não agressão. Né? Você não pode fazer com que seus atos atrapalhem o direito de outros, né? Então teve gente que pagou para ver a peça e tem direito de assisti-la da mesma forma que o artista tem direito de performá-la. Você pode se manifestar, se você não gostar, faz parte do show a interatividade com a plateia, ainda mais num show de stand-up, mas nunca a ponto de interromper a peça, né? Então aí você está transcendendo a sua liberdade de expressão e afetando, né, o direito de toda uma coletividade que está lá para assistir o show. E você sabe que teve um episódio desse, a gente atribui muito desse clima hostil à polarização recente, mas teve um episódio análogo a esse, só que esse sim foi espontâneo, em 2016, vocês vão lembrar, com certeza cobriram aqui no Morning Show, foi aquela peça de teatro que era uma espécie de coletânea, uma homenagem aos musicais do Chico Buarque. Né? E aí o ator protagonista ele faz um caco, eu peguei até as aspas dele. Era a noite em que um ladrão ex-presidente tinha sido preso. Uma presidente ladra recebeu impeachment. Só que ele falou isso para uma plateia completamente alinhada, né, aos ideais políticos do Chico Buarque. Então os partidários petistas vaiaram efusivamente. E o ator, complementando, ainda falou o seguinte, vocês não são obrigados a ver a peça. Podem inclusive pegar seu dinheiro de volta. Mesma coisa que o Gustavo fez nesse caso. Só que isso foi como se tivesse acendido uma centelha, né, num galão de gasolina. Porque o público começou a gritar não vai ter golpe, não vai ter golpe. E de forma aí até fascistoide, expulsou o ator falando vai embora. Então a celeuma foi tão grande que o musical, né, a peça teve que ser interrompida. Então aqui a gente tem um caso análogo também no outro polo político e eu acho que aqui é uma questão de bom senso mesmo, sabe? Eu acho que não tem nada a ver, você pode sim manifestar sua desaprovação ao que for falado, eu acho que é legítimo, mas a partir do momento que você usa essa ferramenta para silenciar o artista, especialmente havendo uma relação contratual e você, ao fazer isso, invade a esfera jurídica das outras pessoas que pagaram, então lá para ver o show, isso é um tremendo absurdo. Caio, você queria falar uma coisa. Tem um monte de gente aqui, tem mais partes do vídeo, vocês não mostraram as outras partes do vídeo. Tá Ele estava palavrão, desrespeitando a plateia, ele estava caluniando o presidente. Você acha que faz diferença o conteúdo do que ele estava falando no palco ou não? Só para atender aqui essa demanda. Você pode se manifestar e ir embora. Agora, você interromper essa relação, você pode inclusive ser indenizado por isso, receber o seu dinheiro de volta, você pode falar assim, olha, entrar com danos morais, falar assim, olha, ofendeu a minha sensibilidade, isso que você falou. Sabe? Isso tudo é legítimo, produzir prova, filmar, isso tudo está valendo. O que não pode é você mudar a natureza dessa relação e do nada o negócio que era para ser um show se tornar aí a execração pública desse artista, eu acho que é demais. E foi muito legal também o Danilo Gentili ter trazido à tona o caso do Léo Lins, porque é emblemático, ele tem o show dele, que aliás é excepcional, eu recomendo para quem não é hipersensível, não sofre de vitimismo estrutural, que assista Bullying Art. Né? É um tapa na cara do politicamente correto, tem provocações muito pertinentes e o que acontece no caso do Bullying Art é que quando ele está em turnê e ele vai para uma cidade, ele pega depoimentos, né, de pessoas locais e ele faz um vídeo de bullying em relação à cidade. E aí sempre tem governantes, prefeitos exatamente, que ficam ofendidos. Um prefeito, um vereador da velha política que não entende a natureza do comentário e tenta, de certa forma, cercear aí a liberdade de expressão do artista. Então, toda a nossa solidariedade ao Léo Lins, ao Danilo Gentili, a todos os comediantes que estão tendo suas vozes caladas. E eu acho que, se eu não estou enganado, esse diretor que você mencionou é o Roberto Alvim, que foi convocado pelo ministro Osmar Terra a ser o presidente do Departamento de Artes Cênicas da Funarte. Ele deu uma entrevista recentemente no Estadão, para quem quiser acompanhar, procurar o nome Roberto Alvim,
e o Estadão, numa entrevista, é o sinônimo dessa polarização que se estende para a área da arte também, né? O Roberto, ele publicou um chamado, na ocasião dessa nomeação, para artistas, entre aspas, aí, conservadores, né? Para criarem isso que seria uma máquina de guerra cultural, tal, convocando profissionais da arte alinhados, né, com os valores conservadores desse campo artístico, tudo. Quer dizer, vai se estendendo aí para uma área que, por sua natureza, deve gozar de plena liberdade para ser expressada, né, para o campo também do teatro, das artes cênicas, né, E do para outros cinema. campos também, porque a guerra cultural, ela não acontece só nos palcos. Ontem a gente teve um restaurante cuja maioria dos funcionários é refugiado, que foi atacado aqui em São Paulo com bombas de gás lacrimogêneo. É o Janiá. O Al Janiá, um caso que está sendo investigado, mas tudo indica que teve motivação política também. Então, assim, tá muito difícil viver num país em que tá todo mundo à flor da pele ou esperando o próximo ataque, basicamente porque as pessoas não conseguem mais dialogar.